Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Um olá primeiro. Oi, Augusto, bem-vindo. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito. Olá, Caio, muito bem-vindo. Muito boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Vamos lá. Vamos lá, é isso. Olha, eu quero dar boas-vindas para os debatedores. Espero que esse debate seja de alto nível, respeitoso entre vocês e, claro, especialmente com esta mediadora. É esse o tom que a gente quer seguir e eu espero que a gente consiga perseguir nessa linha o tempo inteiro. Vamos começar então, rapazes, com a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo, né? Até 22 de abril, esse assunto, claro, está em todas as rodas. Enfim, 15 estados brasileiros decidiram aumentar o prazo de isolamento social. Primeiras considerações, então, com você, Caio. Vamos lá. Bom, já que o ministro Mandetta aí na sua coletiva citou o Almir Sater, eu me permito começar também com uma citação, dessa vez do Nelson Rodrigues, né, ícone da dramaturgia nacional, que dizia que toda unanimidade é burra. Por isso, assusta ver num país tão diverso como o Brasil, os nossos governadores agindo de forma tão unânime a favor de uma quarentena cada vez mais prolongada em todos os municípios. Eu posso garantir para o espectador que, embora unânimes, de burros os governadores não têm nada. Né? E fazendo a ressalva de que, obviamente, há governadores bem intencionados, o fato é que essa unanimidade é movida muito mais por oportunismo político e covardia científica. E mais preocupante que a quarentena social é a quarentena intelectual, é deixar a racionalidade em segundo plano e abandonar o espírito da ciência. Né? Parece que o medo dominou as nossas autoridades públicas, o pânico. Numa questão complexa, como é o combate à pandemia, eles só ouvem um tipo de especialista, que são os médicos infectologistas, e entre esses profissionais da medicina, só aqueles que propõem uma única abordagem, que é trancar todo mundo em casa. O problema é que questões complexas, elas são multidisciplinares, elas envolvem ponderação de vários campos da ciência. A gente está falando do que, Mona Lisa? De psicologia, sociologia, criminologia, economia, estatística, gestão pública. Há evidências científicas em todas essas áreas que eu citei de que uma quarentena prolongada pode matar muito mais que a pandemia do coronavírus. Há evidências científicas de que isolamento vertical direcionado a grupo de risco é eficaz. Tem evidência científica de que a medicação à base de cloroquina e antibióticos tem apresentado, sim, resultados promissores e positivos. E o estudo alarmista que embasa, né, as atuais políticas de quarentena no Brasil, que vem do Imperial College lá de Londres, ele tem falhas metodológicas flagrantes, como já apontou há muito tempo o economista Hélio Beltrão. Eu pretendo demonstrar tudo isso aqui com dados e fontes ao longo do debate, porque eu sei que o espectador da CNN espera mais de nós do que uma frase lacradora como "fique em casa". Mas eu queria deixar alguns alertas ao público da CNN. Cuidado com quem estabelece um falso dilema entre saúde e economia. Como diz o Matheus Bandeira, o renomado consultor de empresa, salvar a vida econômica também é salvar a vida das pessoas. Cuidado também com parlamentares que exigem que você pare de ter renda, mas que não abrem mão do seu dinheiro de contribuinte para o fundão eleitoral deles, né? Óbvio. Cuidado com a tirania de pequenos ditadores enrustidos que aceitam retrocessos na liberdade de expressão sob o pretexto da calamidade pública. Censurar pessoal sempre emburrece o debate. E cuidado com a hipocrisia de gente rica que manda você ficar em casa empobrecendo enquanto continua trabalhando e enriquecendo. Para fechar, preciso deixar isso bem claro, o que eu exponho aqui são opiniões pessoais e o que se espera de uma imprensa vigilante é que ela nunca abandone a ciência e ouça vozes plurais, ao invés de aceitar muito passivamente o que dizem e o que fazem os políticos. Isso não quer dizer que eu defenda a desobediência, às regras impostas pelas autoridades de saúde, eu respeito, eu só acho que elas devem ser questionadas democraticamente. Agora a sua vez, Augusto, por favor. Vamos lá. A ampliação da quarentena, se ela é boa para o país, ela é a única medida capaz de conter o avanço assustador dessa pandemia. E quem diz isso são todas as entidades médicas do mundo. Não, nada a ver, irmão. Incluindo aí a maior delas, a mais representativa, que é a Organização Mundial de Saúde. É o que também recomendam as secretarias de saúde dos estados brasileiros e o próprio
Ministério da Saúde, que não é formado apenas por infectologistas. Se bem que, vamos pensar aqui, se eu quebro a perna, eu vou no ortopedista. Um problema do coração, no cardiologista. Para enfrentar uma pandemia, acho, no mínimo, recomendável se ouvir quem? Infectologistas. Mas mesmo assim, essas entidades representativas da medicina do mundo todo é bastante plural, com especialistas de todas as áreas. E elas são unânimes em apontar que o isolamento social, a quarentena, atualmente é a medida mais eficaz para conter essa pandemia. Não, nada a ver, irmão. Vou além, é o que a população brasileira pede. Há uma pesquisa divulgada hoje do Datafolha que aponta que 76% dos brasileiros apoiam a quarentena da forma como ela está. Indo além, 71% dos brasileiros aceitam, inclusive, o endurecimento dessas medidas. É também, espectadores, aquilo que a imensa maioria dos países que enfrenta essa pandemia com números assustadores de casos e de mortes, vem fazendo. Obviamente, não estamos aqui, e não caberia a um advogado uma proposta tão radical a esse ponto, de sustentar uma quarentena de longo período, até o fim do ano. Mas sim, precisamos estar atentos e observar, sim, as determinações dos órgãos responsáveis por este tipo de trabalho e analisar também o que os outros países têm feito. Por exemplo, a título de exemplo, a Itália prorrogou sua quarentena até 2 de maio. Outros países vêm fazendo o mesmo. Alguns países já começam a estudar a possibilidade de flexibilizar aos poucos esse isolamento social. Neste momento, na data de hoje e num futuro próximo, a única medida capaz de conter o avanço dessa pandemia é ficar em casa. Não, nada a ver, irmão. Sim, eu gostaria então de vamos colocar um subtema que na verdade é tema também, o que a gente acabou acompanhando hoje aqui na CNN Brasil o tempo inteiro, essa repercussão toda da efervescência política hoje com manifestações importantes, relevantes do Supremo, da cúpula do Congresso Nacional em relação à prorrogação da quarentena e da permanência do ministro da Saúde, para ser mais específica, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que os temas estão correlacionados. Eu gostaria de começar, então, com o Caio. Essas manifestações todas, Caio, em torno da relevância do ministro da Saúde, que prega o isolamento, por que elas estariam aparecendo tão fortes num dia como hoje, em que o ministro chegou, inclusive, a esvaziar gavetas? Esvaziaram para ele, aliás, para ser mais correta. Pois é, né? Obviamente a gente não acha que você enfrentar uma guerra, para ficar nessa metáfora que é tão utilizada, com o fronte desestabilizado é uma estratégia ideal, né? Por outro lado, ao contrário do que advogou aqui o meu debatedor, não existe essa unanimidade na comunidade médica, né? Nem mesmo na infectologia, na toxicologia, na epidemiologia. É o caso, por exemplo, de autoridades, né, entrevistadas aqui pela CNN Brasil. Eu posso ficar no caso do Dr. Anthony Wong, que foi entrevistado por você, Mona Lisa. Sim. Ele foi muito específico em defender isso nos idos de março ainda, né, o isolamento vertical. E eu aproveito para fazer já que você me colocou na conversa, para fazer uma observação, na verdade, uma revelação. A ideia aqui era que houvesse uma entrevista. O Dr. Wong, que eu já fiz tantas reportagens com ele nos meus 22 anos de carreira, ele foi interrompido porque ele não ouvia ninguém. Então, não era mais uma entrevista, ele deu uma resposta de 6 minutos e aí sim, nós trouxemos o áudio para o estúdio de novo, porque infelizmente ele não escutava ninguém, só para pontuar, ok, Caio? Não, nada a ver, irmão. É uma pena, porque o que ele tem a falar é muito interessante. Sim. E essas vozes dissonantes, elas estão abafadas no debate público. Né? O Dr. Wong, com a didática que lhe é peculiar, ele é uma sumidade na área dele, ele explicou
que fora dos grupos de risco, por exemplo, a mortalidade entre 0 e 10 anos é 1%, entre 10 anos e 60 anos é 0,2%, significa que a cada 1.000 casos infectados e testados, 2 pessoas vão falecer. Isso não é pouca coisa, mas já coloca aí um dado óbvio, que vale muito mais a pena você focar os parcos recursos públicos na população de risco, que são idosos, né, pessoas em idade avançada, com doenças crônicas, que eles chamam no jargão médico de comorbidades, né, e também pessoas com imunodepressão. Aí sim, esse de fato é o grupo de risco. Eu também gostaria de destacar outra excelente entrevista aqui na CNN do Dr. Dante Senra. Ele é cardiologista e ele comanda a UTI do IGESP. E ele falou aí de resultados muito promissores em relação à cloroquina e, obviamente, combinada aí com outros antibióticos. E ele trouxe um dado muito interessante sobre uma questão humanitária. Ele falou o seguinte, olha, como essa é uma doença que na sua forma letal ela é muito agressiva, ela mata muito rápido, chega a ser desumano você pensar em fazer testes elaborados, né, que eles chamam o teste duplo cego, em que você tem o grupo controle e o grupo teste, e alguns pacientes recebem a medicação e outros não, porque você não pode negar um tratamento, ainda que experimental, mas que está dando alguns resultados, né, para um paciente que, de repente, depende disso para sobreviver. Agora, pergunta-se em grandes hospitais, como é o caso, por exemplo, do Albert Einstein, eles abrem mão, nesse momento, do tratamento experimental com cloroquina combinada com antibióticos. Eles vão dizer que não, porque isso está dando resultado. Então, essa unanimidade, que o Nelson Rodrigues chamava de burra, graças a Deus não existe na comunidade médica, como fez parecer o meu debatedor, e nem na própria OMS, até porque essa semana foi emitido pela FAO, né, que é a Organização de Agricultura e Alimentação para Nações Unidas, um alerta gravíssimo em parceria com a OMC, em parceria também justamente com a OMS, alertando para quê? Para a escassez de alimentos. Né? Então, uma paralisação prolongada da humanidade, obviamente, vai causar também uma pandemia de fome. Mas eu tenho vários outros dados aqui para compartilhar com o espectador da CNN sobre o custo em vidas humanas de uma quarentena prolongada, e o fato das pessoas defenderem a quarentena horizontal talvez seja porque elas não estejam bem informadas sobre o custo em vidas humanas de uma quarentena prolongada. Augusto, por favor. Olha, a coletiva do governador João Dória hoje na cidade de São Paulo, ela foi acompanhada de seguintes médicos: diretor do Hospital Albert Einstein, infectologista, diretor do Emílio Ribas, diretor do Instituto Butantan e o médico Davi Wipp, que inclusive deu um relato emocionado, sendo que ele acabou de escapar com vida do coronavírus. Então, se essas pessoas não estão sendo ouvidas, elas estão sendo ouvidas e elas todas, unanimemente, entendem que, no momento, o isolamento e a quarentena, da forma como ele está posta, é a melhor medida. É claro que há, e aqui não teria por que nós não passarmos essa informação para o espectador, uma outra divergência no campo médico. A medicina, assim como o direito, não é uma ciência absolutamente exata, há uma pluralidade de opiniões. Mas a opinião majoritária que baliza as decisões dos órgãos de classe que determinam e recomendam o que deve ser feito no país são, sim, da manutenção do isolamento horizontal. Fala-se muito da possibilidade do isolamento vertical. O Caio disse aqui, isolar alguns grupos de risco e começar aos poucos liberar algumas pessoas para voltarem a uma vida normal. Porque vida normal, num curto espaço de tempo, nós não teremos. Então vamos colocar... desculpe, imagine. Você respirou, te interrompi. Não, perdão, só mais um dado continue, bem rápido. Por favor, vamos lá. Vamos adaptar, então, essa possibilidade teórica do isolamento vertical para o estado de São Paulo, por exemplo, onde 15% dos idosos moram sozinhos. O que significa isso? Que a imensa maioria dos idosos divide sua casa com outras pessoas. Na prática, como é que a gente vai fazer esse isolamento vertical, mantendo então os idosos em casa e seus filhos, parentes, pessoas que coabitam,
muitas vezes uma casa de poucos cômodos, saem para trabalhar. Como manter em isolamento esse idoso? Como manter em isolamento as comunidades carentes espalhadas pelo Brasil, que muitas vezes não tem nem água para lavar a mão? Doutor, como que esses idosos estão isolados agora, se o isolamento é para todos e não só para os grupos de risco? A única forma deles se isolarem é estarem em casa, eles estão isolados em casa. Não, eu sei, mas você falou que eles moram sozinhos, é a mesmíssima situação. É a mesmíssima situação, mas então, as pessoas pronto, também tá estão isoladas, Caio. É exatamente isso. Estão todos isolados. A tua proposta é que quem não seja do grupo de risco saia. A minha proposta é enriquecer o debate. E eu queria, justamente por isso, lançar mão aqui de uma informação que está muito restrita à elite econômica do país. Elite que pode fazer home office, né? Que tem aí uma reserva financeira, ao contrário da grande maioria dos pequenos empreendedores, dos autônomos, né? do trabalhador comum, né, que está proibido de trabalhar e de ter uma vida econômica. A queda projetada no PIB, certo? Essa projeção foi divulgada hoje numa live com ninguém menos que o presidente do Itaú, o senhor Cândido Bracher. Ele falou o seguinte: uma quarentena até 14 de abril, né? Então uma data muito próxima, semana que vem, 7,5% do PIB de queda. Quarentena até 28 de abril. Né? O que a informação está restrita à elite, e eu abro aqui para o espectador da CNN, queda de 9,5% do PIB, a pior recessão da história da República Brasileira. No governo desastrado da Dilma Rousseff, teve queda no PIB em 2015 de 3,8% e queda no PIB em 2016 de 3,3%. Você está fazendo uma conta de padaria grosseira, cerca de 7% de queda. Qual foi o impacto disso no emprego? Então isso é para você, trabalhador, que está aí em férias compulsórias, né, ou ambulante que está sem trabalhar, proibido de trabalhar pela elite política desse país. Desemprego de 4.637.000 pessoas e, em comparação ao ano passado, 2019, houve geração de 644 mil empregos com carteira assinada. As pessoas têm que saber disso, as pessoas têm que conhecer o estudo da revista The Lancet, né, que na última grande crise mundial, foi a crise financeira, 2008 a 2010, registrou um pico de 260 mil mortes por câncer, só nos países da OCDE. Vamos voltar ao tema aqui? Não, mas o tema é justamente fazer uma isso. parte, rapazes? Claro. Então, estou chamando de rapazes porque vamos conversar muito, mas é o seguinte, para você entender a regra do grande debate, agora nós estamos vendo interrupções entre eles, naquelas primeiras considerações, não podemos fazer interrupção para que essas primeiras considerações fiquem claras para vocês e para quem nos vê. E agora sim, as interrupções podem ser feitas. Augusto estava questionando, vamos lá. Não, é só apenas um dado que eu acho interessante na pesquisa publicada pelo Datafolha hoje, que dos 76% dos brasileiros que querem manter o confinamento, há um número extremamente alto de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Estão o que mostra que a população... É o meu argumento. Cara, deixa eu só terminar. Não, claro. Desculpa, não quero ser acusado de machismo. Não. Vamos lá. Então, exatamente uma parcela que recebe pouco, que ganha pouco, apoia em grande número essas medidas que são absolutamente difíceis para todos nós, mas com certeza muito mais para a parcela mais pobre da população, que já sofre diariamente e vai sofrer mais ainda com a economia da forma como está. E aqui acho que é um consenso que, obviamente, a economia não vai bem, já não ia bem e vai piorar. Doutor, vamos falar um pouquinho Vamos colocar um elemento nesse debate? O elemento da informação pode ser, Caio e Augusto? Pode. Então vamos lá. Hoje à tarde, o ministro da Saúde anunciou que a partir da próxima semana, as cidades e os estados que têm mais da metade dos leitos disponíveis, essas sim vão poder reduzir parcialmente as restrições de isolamento social. Aí já a gente corrobora para o debate. O que vocês acham? É uma obviedade, né, Mona Lisa? Porque é o seguinte, o Brasil tem 5.700 municípios, um pouquinho mais, na verdade. O último número que eu vi, 5.200 municípios não tinham registrado sequer um caso do novo coronavírus. Né? Talvez eu esteja desatualizado, vamos pensar numa lógica de 5.000 municípios. A gente está falando de 5.000 cidades, 90% das cidades do Brasil não tem sequer um caso. Será que não é possível a gente imaginar que num cluster de cidade, numa aglomeração, grandes regiões, não é possível que essas pessoas retomem a atividade econômica, tomando precauções, né, de isolamento social? E quando eu falo esse tipo de coisa, eu me sinto aqui muito solitário, mas na verdade eu não estou.
A gente tem, já que eu trouxe à baila aí a questão do teste duplo cego, e já que o doutor Augusto trouxe aí alguns dados, né, sobre outros países, quais que eu acho interessante reproduzir? Ele falou da Itália. Teve uma determinada semana, né, que a idade média dos mortos na Itália pela Covid-19 era de 79 anos para homem e 83 anos para mulheres, em média com 2,7 comorbidades em cada paciente. Então, percebam como o grupo de risco é muito determinado. Outro dado interessante sobre Itália e Espanha, que são os países com a maior mortalidade registrada, né? Então, nossa solidariedade também a esses países, obviamente, mas em termos relativos, para cada 100 mil habitantes, você vai ter a Itália com 13 UTIs, leitos de UTI, e a Espanha com 10. No Brasil, são 20. Né? As equações lá e as projeções do estudo do Imperial College, que é como o mundo tem se baseado, eles não dão conta de equipamento de proteção individual, a capacidade dos sistemas de saúde de inflarem para atender a crises, né? Os hospitais de campanha aqui em São Paulo são exemplo disso, as adaptações de leito em vários hospitais aqui são exemplo disso, e a gente está submetendo a nossa população, como eu disse, a uma recessão econômica que pode vitimar muito, mas muito mais do que a pandemia em si, se forem adotados critérios razoáveis de isolamento, como foi o caso da Suécia. Eu queria trazer essa comparação porque talvez seja o único duplo cego, realmente o único teste científico, né, seja nos países nórdicos. Na Suécia foi adotado um modelo de isolamento vertical com foco em grupos de risco. Outros países nórdicos, como Dinamarca, Noruega e Finlândia, não adotaram. E olha só, quando a gente faz comparações aqui, eu estou olhando os números, né? Entre casos confirmados e velocidade de crescimento do contágio, entre número de óbitos e altas hospitalares. Em termos relativos, isso não se altera. Só que na Suécia, a vida segue, tem restaurantes abertos. Eles adotaram protocolos de isolamento social e foco nos grupos de risco. Existe uma falácia, por exemplo, em relação à Coreia do Sul, falando que a Coreia do Sul adotou testes em massa. É mentira. Menos de 1% da população. Isso é foco. Em Israel, né, deem uma pesquisada no Instituto Weizmann, ciência de ponta, falando aí dos benefícios de um lockdown intermitente que alterna dias de trabalho com dias de quarentena, né, e explora o tempo de contágio do vírus a favor das pessoas. Então tem muita alternativa na mesa, alternativa de ponta de países desenvolvidos, e parece que quem não defende a quarentena horizontal é uma pessoa do mal, sem empatia, quando na verdade o que a gente quer prevenir é mais mortes.